Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Várias História. Hoje temos a honra de entrevistar Jerry Davila, professor de História do Brasil da Universidade de Illinois, que atua neste momento como professor visitante aqui na UFMG, com bolsa da Comissão Fulbright vinculado à DRI. O professor Jerry é autor de diversos trabalhos que lidam com pensamento racial, políticas públicas e movimentos sociais no século XX, entre os quais destacamos o livro O Teotrópico, o Brasil e o Desafio da Descolonização Africana, 1950-1980, publicado originalmente em 2010 e traduzido pela Paz e Terra em 2011. E o artigo Challenge Racism in Brazil, Legal Suits in the Context of the 1951 Anti-Discrimination Law, desafiando o racismo no Brasil, ações judiciais no contexto da Lei Antidiscriminação de 1951, que foi publicado em 2017, no número 61 da revista Várias História, como parte do dossiê Ciência, Raça e Eugenia na segunda metade do século XX, Novos Objetos e Nova Temporalidade, um panorama internacional, organizado por mim, Ana Carolina Vimiero, pelo Robert Wegner e Vanderlei de Souza. Gostaria de dar boas-vindas por Jerry. Jerry, queria começar pedindo para você falar um pouco sobre a sua formação acadêmica. Em meados dos anos 90, você fez o seu doutoramento em História na Brown University, instituição que abriga o internacionalmente reconhecido Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros, supervisionado pelo brasilianista Thomas Skidmore. Sua tese, transformada no livro Diploma de Brancura, Política Social e Racial no Brasil, 1917-1945, foi publicado em 2003 aqui no Brasil, publicado em 2003 nos Estados Unidos e traduzido pela Unesp em 2006, que tornou-se referência historiográfica para os estudos sobre raça, eugenia e políticas educacionais do Brasil da era Vargas. Conte-nos, por favor, como surgiu no início da sua trajetória acadêmica o interesse pela história do Brasil, mais especificamente sobre a história da influência do pensamento racial na sociedade brasileira do século XX. De que forma a atmosfera intelectual e acadêmica da Brown University influenciou seus investimentos de pesquisa? Ao longo da sua trajetória, quais as questões sobre raça, relações raciais e racismo têm mais vos provocado a desenvolver pesquisas sobre o Brasil? E aproveito mais uma vez para agradecer sua presença aqui conosco. Bom, quem agradece sou eu pela oportunidade de ter essa conversa. Muito obrigado. E começando com essa questão do interesse pelos estudos brasileiros, na época da minha graduação era mais difícil achar uma faculdade onde tinha oportunidade de nos Estados Unidos estudar a história das Américas e especificamente questões de estudos brasileiros. Então, hoje em dia eu acho muito interessante como o campo em nosso país, nos Estados Unidos, tem desenvolvido as oportunidades que existem hoje para abrir questões sobre o Brasil especificamente. Ao mesmo tempo, eu acho muito interessante as crescentes oportunidades aqui no Brasil de estudar temas dos Estados Unidos, porque acho que nos dois casos eles levantam novas perguntas, não apenas sobre um país quanto do outro. Nesse contexto, quando comecei a pós-graduação, eu entrei na pós com a intenção de estudar a história dos Estados Unidos, mas não durou muito, porque tinha uma opção de tomar um curso sobre a história do Brasil, que era ministrado pelo Thomas Skidmore, do qual você falou, e era justamente durante o impeachment de Fernando Collor. E o jeito que o professor Skidmore abriu as questões dessa conjuntura difícil naquele momento da sociedade brasileira e fazer conexões com a história do Brasil foi uma coisa que me chamou muito o interesse. Aí eu passei a vir ao Brasil para estudar português com resultados mistos, como você vê. E quando comecei a fazer a tese de doutorado, na verdade, naquelas alturas eu tinha, por conta do programa de estudos desenvolvido por Skidmore,
uma leitura sobre a historiografia, as ciências sociais de relações raciais no Brasil, mas não era o eixo da minha tema de pesquisa. Eu estava inicialmente interessado na questão de construções de identidade nacional na escola brasileira da era Vargas. Mas na medida que eu ia trabalhando com os materiais do sistema escolar público, em ampliação naquela época, principalmente no Rio, mas em outras regiões do país, colhia material, não sabia bem o que fazer com ela, que tratava de questões raciais e questões eugênicas. Mas não era algo que me fazia sentido. Em meados do tempo que eu estava no Brasil, houve um falecimento na minha família. Eu voltei para os Estados Unidos para o funeral. E durante essa temporada que passei de volta nos Estados Unidos, visitei o Thomas Skidmore, falei do que estava encontrando. Ele me levou para a sua biblioteca no subsolo da casa dele, pegou o livro de Nancy Stepan, A Hora da Eugenia, e deu para mim. E no voo de volta para o Brasil, fiquei a noite toda lendo o livro. Cheguei no Brasil entendendo o que era a minha tese pela primeira vez. E no caso era uma leitura da maneira em que o pensamento eugênico servia como uma forma de articular políticas públicas no Brasil daquela época e também abriu uma janela para a maneira em que desigualdades que já existiam na sociedade brasileira se reproduziam e se modernizavam dentro das políticas públicas. E aí o livro Diploma de Brancura. Uma das perguntas que eu fiz também tem a ver com essa atmosfera intelectual e acadêmica da Brown University. Um pouco dessa sua experiência como aluno dentro desse departamento de estudos brasileiros e portugueses. Certo. Acho que uma coisa que destacava esse programa é muito importante também em outros centros de estudos brasileiros e de estudos das Américas nos Estados Unidos é a intencional multidisciplinariedade dos estudos. Aluno de história, eu lia muito em sociologia, em literatura, antropologia, e meus principais interlocutores eram naqueles campos, tanto através de pessoas que vinham a Brown a convite de Thomas Skidmore, também o análise de desenho no departamento de estudos African Studies, estudos africanos e afrodiaspóricos, que tinha uma interlocução muito importante com intelectuais negros do Brasil do século passado, principalmente Abdias Nascimento. E através deles eu aprendi a sempre procurar as linhas analógicas ao meu trabalho em história em outras áreas das ciências sociais e ciências humanas. Acho que é uma coisa que distingue os estudos brasileiros, os estudos das Américas nos Estados Unidos de outras disciplinas. Essa multidisciplinariedade muito presente na Brown, também na Universidade de Illinois, onde ensino agora. E assim, a última questão seria quais questões sobre raça, relações raciais e racismo têm provocado a desenvolver pesquisas sobre o Brasil, né? Você fala um pouco dessa aproximação, né? A partir da raça e eugenia na sua tese, e a partir disso, né? Como que essas questões em torno, né, da raça elas vêm te provocando, né, nas suas pesquisas desde então? Bom, eu confesso que eu penso em questões acadêmicas sobre relações raciais e sobre discriminação em políticas públicas de uma forma muito comparativa. E essa comparação é algo que, para mim, é algo que vem de perspectivas pessoais, mas também da ponte entre experiências e estudos no Brasil e nos Estados Unidos. Eu sou originalmente de Porto Rico e uma coisa que me começou a chamar a atenção muito no Brasil era que os mesmos discursos sobre multirracialismo, a ausência da discriminação, existências no Brasil, eram
os mesmos discursos em Porto Rico, e eles tinham também a mesma referência, que o racismo era aquilo que se praticava nos Estados Unidos, e em comparação, nessa outra sociedade, havia uma virtude da ausência desses mecanismos. Porém, quando colocamos a experiência do Brasil, dos Estados Unidos, da Cuba, da Colômbia, do Porto Rico, um ao lado do outro, vemos que fazem parte de uma história comum, que hoje, em todos esses países, é abordada como uma história da diáspora africana. É um conjunto de experiências históricas e contemporâneas que ajudam a se informar. Então, hoje em dia, nos Estados Unidos, enfrentamos sérios desafios no ensino de temas de história de relações raciais, onde há até proibições por lei em alguns estados para abordar certas temáticas. Inclusive, tem uma lei na Florida que proíbe o ensino de uma matéria no New York Times, o principal jornal de referência nos Estados Unidos. Isso é muito pesado e é uma coisa surpreendente que isso surgiu nos últimos anos nos Estados Unidos. Então, a experiência brasileira, do ponto de vista do trabalho de movimentos sociais na Nova República, a elaboração de políticas de integração em áreas como nas universidades e nas carreiras públicas, eu acho que abre uma gama de experiências que são muito interessantes para a conjuntura tão conturbada que vivemos hoje nos Estados Unidos. Jerry, eu queria agora que você falasse um pouco mais especificamente sobre esse artigo publicado na Vara História em 2017. Queria que você nos contasse um pouco como surgiu essa pesquisa e falasse também dos desdobramentos que ela teve desde então. Em particular, eu fiquei interessada em saber como você tem pensado as relações entre o universo jurídico e o pensamento racial, já que esse artigo que foi editado pela nossa revista discute a famosa Lei Antidiscriminação de 1951, conhecida como Lei Afonso Arinos, aliás, uma nomenclatura que você problematiza de uma forma muito interessante no artigo. E você também se vale de processos judiciais como fontes, e a sua atual estadia aqui na UFMG teve como centro principal a Faculdade de Direito, certo? Então, acho que ela própria é uma ilustração desse caráter interdisciplinar da sua formação, que você sublinhava há pouco. Bom, preciso começar de novo agradecendo, porque o número que Carol organizou da Vara História foi a primeira oportunidade que eu tive para organizar meu pensamento ao redor desse problema, da maneira em que pessoas fazem uso da lei para reivindicar direitos e para desafiar experiências com discriminação racial. Que foi o primeiro passo para um projeto que agora tenho o privilégio de estar de volta aqui na UFMG, continuando a elaborar agora em formato de livro que estou esboçando, na qual os alunos do curso de graduação e pós-graduação em Direito, que estão ministrando a disciplina, participando da disciplina sobre lei e relações raciais nos Estados Unidos, tem aberto muito as questões que animam essa problemática. Então, são duas coisas que estão no eixo do livro. A primeira delas tenho tentado de achar todos os casos que foram levados à justiça sob a lei contra a discriminação racial, conhecida como a Lei Afonso Arinos, que tenho conseguido identificar. E com a ajuda de arquivistas dos arquivos judiciários em vários estados, aqui em Minas Gerais, em Rio Grande do Sul, de onde estou vindo agora, Rio de Janeiro, São Paulo, tenho podido achar todo o material de denúncias que passam pela delegacia e chegam até o juiz, que são casos extraordinários, porque mostram a forma em que uma pessoa enfrenta e identifica a discriminação racial, a linguagem que essa pessoa usa para definir o que aconteceu com ela, como essa pessoa foi ferida pelo ato de discriminação. Mas a metodologia que eu usei para chegar nesses casos tem sido uma ampla leitura de jornais
especialmente as coleções de recortes de jornais que foram recolhidos durante quase meio século pelo Centro de Estudos Afro-Orientais da UFPA e pelo Centro de Estudos Afro-Asiáticos da Universidade de Cândido Mendes, que são recursos extraordinários para pesquisa numa gama de temas em relação à história afro-brasileira desde a década de 60 até o século XXI. Eu recomendo para qualquer pessoa com interesse na temática consultar essas fontes. Mas através dessa leitura e de outras, foi possível fazer também uma leitura ampla, além dessa leitura profunda das experiências com discriminação, que possibilitam fazer um mapeamento de uma linha de cor na história brasileira, um sistema de segregação que passa, de grosso modo, por determinados lugares: o elevador social, a porta do clube, o baile, a boate, restaurantes, certas carreiras, que eram espaços de impedimento, não absolutos, mas comumente, que definiam a separação de pessoas e obstavam oportunidades na sociedade brasileira. E uma coisa que me chama a atenção nesse material, que vai desde a aprovação da lei em 51 até a aprovação da lei CAO em 89, é que durante essas 4 décadas vemos uma repetição de atos e de linguagem discriminatórios, segregatórios, através do Brasil. Em Porto Alegre, Belo Horizonte, pequenas cidades, através do país, através de décadas, pessoas que usam a mesma linguagem para impedir o ingresso ou a integração. Ou seja, essa repetição através do tempo, através dos lugares, através das pessoas, mostram a continuidade de práticas segregacionistas na sociedade brasileira. A segunda coisa que está no eixo analítico do livro é o que significa o acesso aos direitos sociais e direitos políticos, o que chamaríamos de cidadania, no Brasil durante esse século entre a abolição e a nova república. A abolição em si é apenas o fim da escravatura. Ele não é um ato que fala sobre os direitos ou sobre a integração das pessoas atingidas pela abolição. É um fim, não é um começo. O começo resta. E nos Estados Unidos há uma história trágica nesse sentido, porque nos anos que seguiram a Guerra Civil houve uma impressionante projeto de definição de leis e de emendas constitucionais que definiam os direitos de pessoas libertas como cidadãos dos Estados Unidos, que tinham direitos políticos, que tinham direitos sociais, como o direito de não enfrentar segregação. Eram aprovadas leis de direitos civis, eles eram respaldados por emendas constitucionais, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos colocou isso tudo de lado e abriu espaço para, ao nível estadual, o desenvolvimento de práticas de segregação e fechou os olhos para toda a elaboração do arcabouço de supremacia branca baseada em lei e violência extrajudicial que tão tragicamente caracterizou a história americana. Mas isso aconteceu apesar de existirem leis e emendas que garantiam os direitos de todos. Aqui no Brasil, ao contrário, não houve uma legislação pós-emancipatória. Entre a abolição e a nova Constituição, durante esse século, a única medida que garante o direito de ser livre da discriminação, de ter igual participação na sociedade, é a Lei Afonso Arinos. Essa lei contra a discriminação é 51, que é uma lei que é até influenciada, o próprio Afonso Arinos diz, pela legislação criada nos Estados Unidos depois da Guerra Civil, que só seria recuperado nos Estados Unidos na década de 60, ou seja, depois da aprovação dessa lei aqui no Brasil. Mas essa lei não foi vista como uma lei que mudaria a sociedade brasileira, não foi escrita nem funcionava como uma forma de mudança social, embora
pessoas têm usado a lei na medida do possível para reivindicar direitos em situações pontuais e individuais. É só na Nova República que vemos o começo da elaboração de um conjunto de medidas de políticas públicas, de leis, que atingem não apenas as experiências individuais com discriminação e preconceito, mas que começam a mudar sistematicamente práticas de política pública para gerar inclusão, por exemplo, nas universidades ou nas carreiras públicas. Mas eles são um passo para esse processo de integração que refletiu um momento de transição democrática no Brasil que eu acho muito importante e inédita na história do país. A minha próxima pergunta tem justamente a ver com essa ideia de transição democrática. Eu vou, de alguma forma, trazer a nossa discussão para o presente. Para isso, eu vou recuperar a recente conferência que você fez como abertura da Escola de Verão de Estudos Brasileiros, aqui da UFMG, que teve como tema os desafios à democracia em perspectiva histórica. E nessa conferência você afirmou que percebe o Brasil como um país que se encontra em transição democrática, a ideia que você acabou de recuperar aqui, né? Queria que você explicasse brevemente essa sua interpretação e também em conexão com a persistente fragilidade da democracia brasileira, se você me permite colocar a questão nesses termos. Queria saber como você enxerga as disputas em torno da história e da memória, particularmente do regime militar em curso no Brasil hoje. E fiquei pensando, inclusive, de que maneira um contraponto que você fez nessa conferência entre a intenção de afirmar, autoritariamente, é claro, uma ordem e o caos da prática política cotidiana da ditadura inaugurada em 1964, que papel esse contraponto pode cumprir nessas disputas? E também como esses debates sobre relações raciais que você estudou, sobretudo ao longo do século XX, seguem reverberando nesses embates contemporâneos. Bom, eu diria que na história do Brasil, antes de 1988, seria muito difícil dizer que o Brasil era uma sociedade democrática, por dois motivos. O primeiro é plenamente político, que o século que antecedeu a Nova República foi um século de repetidas interrupções do sistema político. Não apenas de momentos autoritários, como aquela inaugurada em 64, o Estado Novo, o estado de sítio da década de 20, etc., mas momentos de rupturas políticas, em que principalmente vemos a atuação das Forças Armadas no sistema político para determinar os resultados de pleitos, para obstar o acesso de pessoas eleitas à presidência, para mudar o presidente. Isso acontece 7 vezes através do século. Isso tem vários resultados. Uma delas é que cria um ambiente político onde práticas democráticas não podem se consolidar. E, muito mais do que isso, movimentos sociais não têm um plano em que é possível desenvolver ação para mudança na sociedade. Então, grupos que são subrepresentados na política brasileira e nas Forças Armadas, mulheres, pessoas indígenas, pessoas afrodescendentes, pessoas que não estavam sobre-representados nessas instituições, ficava muito mais difícil entrar nos debates políticos, influenciar as políticas públicas, porque as regras do jogo iam mudando e o espaço do jogo frequentemente era fechado. O segundo impedimento, ainda mais estrutural e profundo na sociedade brasileira, que era a proibição ao acesso ao voto para pessoas que não eram alfabetizadas. Algo estabelecido no final do século XIX, pela Lei Saraiva, em 1881. Até aquela época não existia essa proibição. Foi uma coisa criada dentro do momento da transição para o fim da escravidão no Brasil. Mas no momento em que 80% dos brasileiros não estavam alfabetizados.
em um país onde o sistema de educação pública por tantas décadas era tão restrita, essa taxa de pessoas que não tinham acesso ao ensino para ler e escrever e ter, por isso, acesso a seus direitos políticos, era enorme. Usando dados censitários, na década de 40, 3 em cada 4 pessoas identificadas como pretas ou pardas não era alfabetizada. Agora, nesse momento também ninguém tinha direito ao voto, por causa desse outro motivo, das rupturas democráticas e os momentos autoritários. Porém, essa exclusão desproporcionadamente atingia pessoas de descendência africana e indígena na sociedade brasileira. Quando foi legalizado o voto sem questão de alfabetização na década de 80, eram ainda 1 em cada 4 adultos brasileiros que não tinha acesso à alfabetização. Então, uma sociedade que exclui 1/4 ou 80% das pessoas que são cidadãs da sociedade, porque essas pessoas não têm acesso à alfabetização por um sistema escolar que, por políticas estaduais, é muito restrita, eu acho difícil chamar essa sociedade democrática. E as disputas no presente, como você enxerga, particularmente as disputas de memória em torno da ditadura militar? Existe um lugar para o debate racial em meio a isso? Como você enxerga esse processo? Eu acho que o debate sobre o impacto racializado, como o impacto sobre outros grupos minoritários e prejudicados pelo regime militar, é uma coisa ainda incipiente. Acho que o trabalho das comissões estaduais e a Comissão Nacional da Verdade serviram bem para abrir questões que ainda carecem de respostas. Ou seja, esse trabalho eu acho que ainda continua na frente para a sociedade brasileira. Acho que o Brasil é um país que ainda está em transição por 2 motivos. Uma delas é a própria fragilidade dos avanços democráticos da nova república. Por exemplo, vemos hoje o questionamento por parte das Forças Armadas do processo eleitoral, algo que tem uma história trágica na história brasileira, uma história que tem interferido na consolidação de processos políticos democráticos. E curioso também, porque o Tribunal Superior Eleitoral não está de debater, por exemplo, temas de defesa nacional. Ou seja, a ideia de que existe um papel das Forças Armadas nos processos eleitorais e políticos do país é uma forma de pensamento que tem uma longa história, que tem se repetidamente envolvida em interrupções do processo de democratização no Brasil. A segunda questão, do ponto de vista da transição, é que existem milhões de brasileiros que ainda não exercem plenamente todos os seus direitos humanos como estão definidos na Constituição brasileira e pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Esse é um desafio não apenas para o Brasil, mas também para os Estados Unidos. E até conseguir o acesso pleno a esses direitos de todos os residentes no país, eu acho que só podemos pensar no Brasil como um país em transição, um país onde o processo democrático ainda está em processo de construção. Apenas agradecer muitíssimo ao Jerry mais uma vez, também à minha colega Ana Carolina Vinheiro, pela parceria na elaboração do roteiro, na condução dessa entrevista. Muito obrigado.